Se vocês olharem para o gráfico que está no vosso ecrã, seguramente vão constatar que o Bitcoin está simplesmente a fazer mais um período de acumulação. Se nós olharmos para trás e virmos o que estava a acontecer em novembro de 2022, quando Bitcoin ali chegou a tocar os 15 mil dólares, reparem bem, nós tivemos 63 dias de acumulação e depois subimos 68%, depois tivemos 193 dias de acumulação e subimos 55%, depois 67 dias de acumulação, 54% de subida, e depois 236 dias foi o período mais longo de acumulação e depois subimos 48%, e neste momento vamos em 77 dias de acumulação. Se compararmos aquilo que tem acontecido e virmos que temos tido uma diminuição de ganhos, até porque é preciso muito mais liquidez no mercado, e se reduzirmos, por exemplo, a subida de Bitcoin para 35% depois deste período de acumulação, vão constatar que atingimos mais ou menos a zona ali dos 147 a 150 mil dólares. Agora, o que é que pode levar a esta subida do preço de Bitcoin passar dos 100 mil a 140 a 150 mil dólares? Meus amigos, a resposta vai ser dada neste episódio. Vamos a isso. Caros amigos, bem-vindos ao canal que vos traz um principal resumo das principais notícias do mercado das criptomoedas, faz análise fundamental também ao nível da macroeconomia, faz a ligação entre a macroeconomia e o mundo das criptomoedas, análise gráfica, análise de dados on-chain, portanto tudo aquilo que precisas para estar neste mundo, eu faço esse trabalho por vocês, ok? Acho que não custa muito, carreguem no gosto, subscrevam o canal, partilhem, eu acho que é efetivamente uma mais-valia e um bom negócio é quando toda a gente ganha e é isso que eu vos proponho. Antes de avançarmos, permite-me falar sobre a patrocinadora deste episódio, a Mintos. A Mintos é uma plataforma que te permite investir noutro tipo de ativos. Por exemplo, eu normalmente invisto só em cripto, mas se quiser investir noutro tipo de ativos, posso, por exemplo, utilizar a Mintos para o efeito. Posso investir em obrigações, posso investir em ETFs, posso investir em imobiliário e a grande mais-valia é que eu não preciso investir grandes quantias para começar a ter uma renda passiva. Basta 50 euros para eu passar então a ter esta renda passiva num mercado que não está restrito a criptomoedas, como por norma é o nosso caso, ok? Eles já têm 500 mil utilizadores, são 600 milhões de ativos em gestão e têm uma proteção de capital até 90% do teu investimento, desde que não exceda os 20 mil dólares. Porquê é que tu deves investir em Mintos? Porque é que deves investir na Mintos? Porque te permite uma abertura e manutenção de conta sem qualquer encargo, não tens comissões ao investir em empréstimos, obrigações, mobiliário e ETFs, podes investir com confiança que é uma empresa de investimento autorizada na União Europeia, eles são autorizados pela MiFID, portanto são devidamente reguladas e se quiseres podes ter uma taxa de juro média de 12,2% com uma carteira de core loans totalmente automática. A grande mais-valia é se utilizares o link que está na descrição deste episódio e no espaço de 17 dias e se utilizares uma combinação única de ativos investindo 1.500 euros no prazo de 30 dias após o teu registro, podes reivindicar um bónus de 25 euros na tua conta Mintos. Portanto, eu acho que é efetivamente uma grande mais-valia para pessoas que querem investir noutro tipo de ativos e que não está apenas restrito a criptomoedas. Portanto, se estiveres interessado, não te esqueças de utilizar o link que está na descrição deste episódio ou numa janelinha que te vai aparecer no final do episódio. Voltando então às novidades para hoje. Meus amigos, a guerra comercial continua em força. Donald Trump anunciou tarifas de 25% em importações de alumínio e aço. A grande diferença é que desta vez não foi para o A ou para o B ou para o C. Foi para toda a gente. Não há discriminações nenhumas. Ele taxa o outro país, ele não taxa. Foi para toda a gente. Desta vez Donald Trump fez tábua rasa, vai ser. Não, é para toda a gente, ok? A Europa obviamente já está a reagir, porque o governo alemão alertou que as tarifas mais elevadas dos Estados Unidos vão prejudicar todos os países. Eu concordo. Até pode mesmo prejudicar os próprios Estados Unidos, porque a escassez desses ativos pode levar a um aumento de inflação porque há menos ativos, então os preços ficarão mais caros e efetivamente esta escalada da guerra comercial ainda está a desenvolver-se. Acho que nós não estamos numa parte final, nós estamos numa fase de posicionamento estratégico de diferentes países, de braço de ferro entre os diferentes países, para no fim, na minha opinião, vai surgir aquilo que já aconteceu no ciclo anterior, é que poderá haver isenção de cotas para uma série de países, mas para tal, obviamente que eles têm que alinhar-se
com as exigências do Donald Trump. Nós vamos ficar a ver efetivamente a força de continentes ou de países relativamente a este posicionamento de Donald Trump, e eu estou muito curioso a ver até onde é que irá a Europa nestas conversações, neste braço de ferro com os Estados Unidos. A verdade é que nós já estamos com tarifas em níveis de 17,7%, semelhantes ao que aconteceu na Grande Depressão nos anos 30, portanto há quantidade de anos que nós já não víamos isto, portanto o impacto seguramente irá surgir ao nível da economia, portanto é aguardar que toda a gente se entenda sinceramente, porque não acho que não há vantagens para ninguém. Relativamente a dados que aconteceram na sexta-feira, apenas como rodapé, nós tivemos então dados relevantes ao nível dos non-farm payrolls, porque foram abaixo do previsto, e então houve aquela sensação, ok, se calhar o Fed vai ter que apoiar mais a economia, e então podemos descer mais taxas de juros, e o mercado reagiu logo positivamente, mas depois surgiu os dados do desemprego, que foi abaixo daquilo que era previsto, 4,1% passou para 4%, e também ao nível do sentimento do Michigan Consumer Sentiment, houve também uma queda para 67%. Isto obviamente, este sentimento menos positivo pode estar relacionado com estas tarifas, e as pessoas, o facto de terem virem a adquirir estes produtos, podem ter uma subida de preço, então fica tudo mais complicado, e podemos ter então um aumento da inflação, faz com que haja então uma retração ao nível do sentimento das pessoas. E isto, até que ponto não pode levar a um aumento de inflação? E então se calhar o mercado caiu, e parece que foi exatamente isso que aconteceu, o mercado corrigiu exatamente por achar-se que a inflação poderá subir, então o Fed já não vai descer as taxas de juros, blá 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 blá, vocês já sabem, esta conversa toda é escusar de estar a repetir. Mas basicamente foi isso que aconteceu na sexta-feira. Agora, esta semana nós vamos ter, é amanhã, se não estou enganado, terça-feira e também na quarta-feira, nós vamos ter um discurso do Powell, que normalmente acontece 6 em 6 meses, que ele vai falar no Congresso, e até que ponto é que ele vai ter um discurso dovish ou hawkish, até que ponto ele vai enfrentar Donald Trump ou estas medidas, não sabemos, mas na minha opinião eu acho que ele vai ter um discurso muito centrado, digamos assim, na sua obrigação de controlar a inflação, de controlar o desemprego, sem querer atiçar o bicho, não é, que é o Donald Trump, para não arranjar confusão, porque efetivamente estamos a falar de alguém que é bastante volátil. Portanto, muita atenção ao que vai acontecer amanhã, muita atenção também ao que vai acontecer na quarta-feira. Vamos ter então os dados de inflação, há muita expectativa relativamente aos dados da inflação, a previsão é de 2,9%, e se nos mantivermos mais ou menos neste nível, ou seja, 2,9%, eu acho que os mercados vão reagir de uma forma positiva. Abaixo disso, seguramente vão reagir de uma forma ainda mais positiva. Caso tenhamos uma inflação acima do esperado, eu acho que os mercados não vão gostar e vão corrigir ligeiramente. Hoje, basicamente, temos um mercado a verde, as principais não estão assim muito a subir muitíssimo, mas temos outras a subir um bocadinho mais, como podemos ver, nomeadamente aqui SUI, que já está a levar uma subida de 8%, também SUI caiu um bocadinho, portanto é normal ter aqui algum bounce. Agora, nos últimos dias também surgiu uma notícia a dizer que o Fed ia terminar o Quantitative Tightening em junho, ok? Porquê? Porque saiu este relatório de fevereiro de 2025, exatamente, sobre a política monetária, e houve pessoas que começaram a dizer que o Fed ia baixar as taxas de juros, o quantitative tightening em junho. A verdade é que o Benjamin Cohen diz muito bem que é bem possível que, de facto, o Quantitative Tightening termine em junho de 2025, mas não é possível encontrar uma frase neste PDF que diga exatamente isso, ok? Portanto, eu acho que há aquele desejo é tão grande de nós vermos um Quantitative Tightening que o pessoal se calhar começa a ler coisas que não existem. Ok? Portanto, vamos esperar, meus amigos, março é já para o mês que vem, vamos ver o que é que o Jerome Powell vai dizer. Não vale a pena, sinceramente, estarmos a pôr a carroça à frente dos bois, ok? Agora, é verdade também que nós tivemos um belíssimo sinal, isto até podia ser o título deste episódio, um belíssimo sinal na dominância de altcoins. Reparem bem, na dominância de Bitcoin. Reparem bem este raio de rejeição, esta shooting star que aqui está, quase uma gravestone do Dogecoin que aqui surgiu, e temos uma divergência relativamente ao RSI. E não é a primeira vez que nós vemos esse tipo de divergência. Por exemplo, vimos isso em 2019, em que nós tivemos, isto não foi uma divergência, foi uma inversão do RSI que fez altos mais baixos, e foi aí que nós começámos
essa queda, mas vimos essa divergência e acreditem em mim que eu estive lá a ver em 2015 em que praticamente a dominância de BTC estava a lateralizar e o RSI já estava a cair. Portanto, a maior divergência está a acontecer nesta fase e se vocês virem a importância das divergências, o sinal que nos pode dar, reparem bem o que é que aconteceu quando nós estivemos no fundo em 2021, início de 2022, ao nível da dominância de Bitcoin. Reparem, nós estávamos a fazer altos mais baixos, baixos mais baixos e olhem o RSI. Altos mais altos, baixos mais altos, claramente a mostrar aqui uma futura inversão desta estrutura. Portanto, vamos arrasar aos santinhos, até porque eu sei que há muita gente exposta a altcoins, eu também tenho alguma coisa, mas não é a maioria do meu portfólio, e podemos ver aqui, casando com esta shooting star, a ver se nós não temos aqui o início de boas notícias para o mercado. Aliás, nós estamos neste momento a fazer, estamos na iminência de ter uma Golden Cross ao nível do mercado das altcoins, portanto vamos ver se de facto temos a sequência do que aconteceu em 2021 que nós tivemos esse cross, apesar de eu achar que a inclinação destas moving averages, nomeadamente a azul e da laranja, era muito mais interessante do que o que está agora, mas pronto, vamos aguentar, vamos esperar, até porque, reparem bem, ao nível do RSI e ao nível do Stochastic RSI, em 2021 nós estávamos claramente em tendência de alta e neste momento nós ainda estamos com o Stochastic RSI a apontar para baixo e o RSI ainda está a fazer altos mais baixos. Portanto, não sei se isto será tão linear assim, aquela Golden Cross que nós estamos a ter, mas que efetivamente é bom nós começarmos a ter estes indicadores mais exaustos para depois termos a inversão e, por exemplo, o MACD teve um cross negativo, ao contrário do que aconteceu em 2021. Pronto, dizer-vos aqui a verdade, não quero estar aqui a dizer apenas, vamos ter uma Golden Cross e vai subir, não. Há outros indicadores, nós temos que juntar outros indicadores para termos mais convicção nas nossas análises. Agora, para tudo. Meus amigos, neste momento a Bitcoin está a acabar, ok? E isto vai ser, na minha opinião, o principal catalisador para Bitcoin passar para os 120, 130, 150, quiçá mais, mas não vamos estar a fazer já esse tipo de projeções. Restam apenas 140 mil Bitcoin nos mercados OTC. Quem não sabe o que é OTC, é compras de Bitcoin feita fora das principais exchanges, ou seja, para não fazer subir o preço. E se a MicroStrategy fizer mais 3 compras, todo o OTC de Bitcoin vai ficar simplesmente esgotado. Se os ETFs continuarem a acumular tanto quanto fizeram em janeiro, o Bitcoin em OTC também vai ser esgotada. Se os Estados Unidos e 15 outros estados começarem a comprar Bitcoin com a reserva de valor, seguramente que esta Bitcoin em OTC também vai ficar esgotada. E nós podemos ver o gráfico que é muito, muito claro, a divergência enorme que existe ao nível do preço e ao nível da Bitcoin que está disponível em OTC. E ela está a acabar, meus amigos. Elas já são cerca de 146 mil apenas e só. E se nós virmos aquilo que estava a dizer há pouco, reparem bem, a quantidade de Bitcoin foi comprada via ETFs foram 55.896, ok? E nós estamos a falar de 140 mil, mais ou menos, Bitcoin que estão em OTC. Estamos a falar apenas e só de compras de ETF, ok? Não estamos a falar do Manel, nem da Atoni que compram Bitcoin ou outros países que estão a comprar Bitcoin. Estamos a falar de ETFs americanos. E nós podemos ver a disparidade que existe, por exemplo, com a Bitcoin que está a ser minerada. Foram até agora mineradas 16.200 bitcoins e foram compradas via ETFs 55 mil bitcoins. Bitcoin está a acabar, meus amigos. Não vai haver Bitcoin para toda a gente. E isto, na minha opinião, é o que vai projetar e levar Bitcoin a valores mais altos. Atenção, não vamos ser ingênuos e dizer que eles vão continuar a comprar para sempre. Não. Estes ETFs, estes países todos que provavelmente vão comprar Bitcoin, empresas e tudo mais, o Manel, a Antónia, a Josefina, todas essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão vender Bitcoin para faturar e para ganhar alguns lucros, e ainda bem, porque nós precisamos dessa volatilidade para depois comprarmos novamente em baixa e não comprarmos em alta, ok? E outro fator que mostra que o Bitcoin está a acabar, reparem bem, a Bitcoin neste momento existe nas plataformas centralizadas. Existe apenas e só 2,5 milhões de Bitcoin, ou seja, é uma queda muito, muito significativa e este choque de oferta vai surgir caso nada seja alterado. Portanto, meus amigos, enquanto nós estamos tão preocupados na lateralização, que é muito aborrecida e tudo mais,
Isto é apenas e só uma digestão e um período de acumulação que pode estar a ser até manipulado para outros players começarem a comprar Bitcoin. Até porque basta vocês olharem para este gráfico que está aqui na imagem, reparem bem a divergência, ou melhor, a diferença que existe entre baleias antigas e novas baleias. Isto parece o Everest, ok? Reparem bem esta escalada aqui, é uma subida inacreditável da quantidade de baleias que está neste momento a acumular Bitcoin. E nós, para acumularmos Bitcoin, obviamente convém ter o preço não a disparar, mas ali a lateralizar ou a corrigir um pouco. Até porque nós podemos também estar numa zona de bounce. A zona ali dos 90 mil dólares, 92 mil dólares tem sido efetivamente uma zona de bounce, e reparem bem o que diz o Futures Perpetual Funding Rate. Sempre que nós atingimos esta zona aqui dos 0%, Bitcoin tem reagido de uma forma positiva. Já desde maio de 2023 nós estamos a ver uma reação nessa zona. Portanto, se a história se repetir desde 2023, está na altura também de Bitcoin começar então a fazer uma nova tendência de alta, pelo menos atingir o topo deste canal paralelo que situa-se mais ou menos nos 107, 108 mil dólares. Este gráfico também é muito interessante por parte da Al Fractal, acho que é assim que se diz, em que mostra o momento exato em que é das melhores alturas para comprar Bitcoin. Nós ainda não estamos, se calhar, nessa fase, porque este Stablecoin Ratio Channel mostra exatamente ao nível de longo prazo que o indicador ainda não está esgotado, mas no curto prazo podemos ver que estamos muito lá perto, ok? Ou seja, período de acumulação em que se calhar para um posicionamento há melhores alturas que poderão acontecer, mesmo que nesta altura seja uma boa altura, como vocês entendem, como eu já vos mostrei por dados anteriores, desde que tenhamos uma perspectiva de médio e longo prazo. Mas este gráfico é de facto muito interessante e nunca tinha visto isto aqui do Stablecoin Ratio. Agora, tudo é bullish, certo? Tudo é bullish e as notícias continuam a ser. Reparem, Metaplanet, empresa de capital aberto do Japão, vai adquirir 21 mil bitcoins no valor de 2 bilhões de dólares ao preço atual até 2026, portanto maior pressão de compra. Temos mais um estado, que é o Kentucky, a introduzir uma lei para criar Bitcoin como uma reserva de valor. Temos também um novo projeto de lei em Maryland, apresentado pela delegada democrata, atenção, sublinho, democrata, Kaylin Young, que propõe uma reserva estratégica de Bitcoin financiada pela Receita de Fiscalização de Violações de Jogos de Azar. Isto é importante porque quando isto for ao Senado, a criação de uma reserva de valor, eu não tenho a certeza, eu acho que os republicanos não têm elementos suficientes para fazer esta aprovação limpa e serão precisos alguns democratas para o fazer, corrijam-me se eu estiver enganado. Mas é sempre bom ver que há democratas que são favoráveis a Bitcoin. Portanto, esta senhora seguramente que irá votar a favor. Agora, nem tudo são rosas. Já tivemos 2 estados em que, infelizmente, não vão criar uma reserva de valor. Estamos a falar de North Dakota e estamos a falar de Wyoming, que foram rejeitados por diferentes razões. E é aquilo que eu costumo dizer, cada um vai comprar Bitcoin ao preço que merece. Mas ainda temos muitos outros estados. Kentucky nem sequer estar aqui naquela fase de dar os seus passos, cumprir diferentes requerimentos, diferentes pressupostos para atingir então o patamar de reserva de valor. Outras notícias: Hong Kong agora aceita oficialmente Bitcoin e Ethereum como prova de ativos para imigração de investimento. Muito interessante esta notícia também. Temos o Japão, que está a planear suspender a proibição de Bitcoin, aprovando ETFs à vista de BTC e reduzir impostos. Brutal notícia, ok? O Japão é também um peso muito interessante ao nível do mercado económico. E depois temos agora, peço desculpa, passando para Ethereum, que continuamos cada vez mais em níveis que poderão ser mais interessantes ao nível do esgotamento do preço. Ou seja, normalmente as pessoas compram via narrativas, mas também chega um momento em que as pessoas começam a comprar um determinado ativo exatamente pela exaustão ao nível da queda. Infelizmente a Ethereum está a atingir esse patamar, e é uma queda muito significativa, e o lucro já não é um lucro que tínhamos anteriormente, que esteve em 97,5% e neste momento está apenas e só em 65,5%. Portanto, há uma diferença aqui muito significativa. Aliás, começa a ver cada vez mais notícias a falar em Ethereum, vê-se claramente que as pessoas estão a ficar mais alertas para tal, e também dizer que Ethereum, o ETP de Ethereum, que superou Bitcoin em entradas de criptomoedas pela primeira vez em 2025, dados da CoinShares, portanto, muito boa notícia também. E esta notícia, para mim, este dado é muito relevante.
Reparem bem a quantidade de gente que está a shortar Ethereum, ok? É muito, muito, muito grande. Portanto, nós estamos a falar de mercado tradicional. E isto está a acontecer, significa que podemos estar na iminência de ter um short squeeze. E isso pode levar então a uma subida do preço de Ethereum. Mas, a seu tempo, nós vamos saber se isto se confirma. Outras notícias de outros ativos. Pump.Fun vai lançar um token, portanto fica aqui a novidade para quem está interessado. Temos também a Tron ultrapassar a Ethereum em receita de taxas de rede. Temos também o PNC, que é o 8º maior banco dos Estados Unidos, com 325 bilhões em ativos sob gestão, anunciou que tem exposição a Bitcoin, de acordo com o seu arquivamento 13F, submetido à SEC dos Estados Unidos. Esta exposição a Bitcoin mantida vale neste momento 67 milhões, portanto mais um banco então a deter a Bitcoin. Temos também agora é a Strategy a comprar pela primeira vez Bitcoin, ok, já não é a MicroStrategy, mas agora é Strategy. E por fim temos o Nasdaq, que está a planear listar e negociar ETFs de XRP e Litecoin. E Litecoin é provavelmente dos primeiros a ser aprovados porque eles têm menos obstáculos regulatórios aqui, segundo podemos constatar por esta notícia. Por fim, também um fundo de 20 mil dólares está a ser lançado pela NEAR, apostando então em agentes de inteligência artificial. Meus amigos, espero que tenhas gostado do episódio, espero que tenhas carregado no gosto, subscrito, partilhado, feito a tua parte e vemos no próximo episódio. Beijinhos e abraços.